saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, Deus abençoe, esse sábado, que seja um sábado de bênçãos, que seja um sábado de portas abertas, que seja um sábado de milagres para os que creem. Você crê no poder de Deus, não crê? Você crê na grandeza dele, não crê? Então essa grandeza, esse poder vai se manifestar na sua vida, vai se materializar na sua vida, pode ter certeza disso. Deus nunca falhou, preste atenção, Deus nunca falhou e nunca falhará. Ele agora, nesse momento, está te buscando para enxugar as suas lágrimas. Eu vou te convidar para uma oração agora. Nós vamos orar. Orar não quer dizer que você vai mudar de religião, de placa de igreja. Nosso Deus é muito maior do que isso. Mas nessa oração, Deus ele já vai te dar sinais da existência dele. Nessa oração, Deus ele vai te socorrer. E com essa oração, esse dia já será abençoado. Nós sempre estamos aqui nesse horário, iniciando o dia na presença de Deus, considerando o senhorio dele, porque nós reconhecemos que sem ele nada podemos fazer. Ele disse assim, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você quer ser discípulo de Jesus? Você quer ver a palavra dele se cumprindo, se concretizando? Então você precisa se tornar para ele. Não é se tornar para uma religião, não. Preste atenção. É se tornar para Deus. É você falar assim, Deus, o que eu tenho que fazer? Diga o que eu tenho que fazer. Onde eu tenho que mudar? Em que eu tenho que mudar? Quando você tem esse pensamento, quando você tem essa noção, essa consciência, Deus vai falar contigo. E à medida que você vai praticando, à medida que você vai obedecendo, coisas novas e maiores vão acontecendo. Prepara aí um copo com água ou uma caneca com água. Uma vez essa água consagrada, ela vai simbolizar o poder de Deus. E onde chegar essa água, chegará o poder dele. Chegará a luz de Deus. Chegará a presença de Deus. Nós vamos agora unir a nossa fé, mas você pode se inscrever aqui no canal, que não paga para fazer isso, é só clicar em inscrever-se. E sempre que estivermos aqui ao vivo, você é notificado. Você pode começar nesse domingo, uma nova etapa com Deus. Eu digo nesse domingo porque o nosso culto de domingo às 8 da manhã é para transformar a sua vida e a sua família. Eu não lhe chamo para mudar de religião, mas para mudar de vida. A Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas se você mora em outro estado, outro país, nós temos esse mesmo culto transmitido ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube. Nós temos membros virtuais que moram em outro estado, cidade distante, que participam aos domingos como se eles estivessem aqui na primeira cadeira. E porque temem a Deus, obedecem a Deus, estão participando também das bênçãos, estão participando também dos milagres. Então, o Deus que nós cremos disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando você o busca, quando você se rende a Ele, quando você se entrega a Ele, tudo muda, tudo é transformado. Você não está acompanhando esse momento agora por acaso, não.
A vontade que você tem de vir não é por acaso, não. Essa vontade é Deus te chamando. É Deus te buscando. Então logo você se submeta a Ele, então logo você obedeça, aí você vai colher os frutos dessa obediência. O milagre só pode acontecer se você provocá-lo. Ele não acontece, o milagre não acontece de forma automática, né? Ele acontece quando você o busca. A porta abre quando você bate. Ele diz: batei, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Então vamos juntos orar. Vamos falar com Deus. E depois ainda da oração, eu sempre deixo aqui uma sugestão de pregação, de palavra, que é para te enriquecer espiritualmente. Quando você está forte espiritualmente, nenhum mal pode te atingir. Mas quando você está fraco espiritualmente, qualquer ventinho faz você cair de cama gripado. Não é assim? Quando a nossa imunidade está baixa, qualquer ventinho faz a gente cair de cama resfriado. Assim também é espiritualmente. Quando a gente espiritualmente está fraco, qualquer mal olhado já pega. Qualquer inveja já pega. Qualquer probleminha já cresce. Parece que toma fermento. Mas quando você espiritualmente está forte, cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não é atingido. Se possível, feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Aqui nós estamos na Tua presença em oração, porque nós sabemos o quanto precisamos de Ti, o quanto dependemos do Senhor. Nós reconhecemos, meu Pai, que tudo vem de Ti, que tudo é do Senhor, que tudo é para o Senhor. Reconhecemos que o ar que respiramos vem do Senhor. Reconhecemos que tudo que temos ou que iremos ter é com a Tua permissão. Então agora, meu Pai, nessa oração eu te peço, sopra o Teu Santo Espírito na vida dessas pessoas, curando o que precisa de cura, libertando o que precisa ser liberto, levantando o que precisa se levantar, fortalecendo o que precisa ser fortalecido. Sopra o Teu Espírito agora, transformando essas pessoas, tal como o Senhor transformou água em vinho. Quantos, meu Deus, que estão agora sofrendo com problemas 1000, problemas crônicos, problemas antigos. Quantas pessoas que estão amarguradas, depressivas, angustiadas. A vida dessa pessoa é só chorar. A vida dessa pessoa tem sido só lágrimas. Mas nós sabemos que onde chega o Teu poder, o mal não resiste. Então eu ordeno agora que toda maldição caia por terra, toda doença desapareça, toda dor vá embora, toda angústia, toda tristeza, todo aperto na alma, desejo de suicídio, todo o mal seja agora queimado, amarrado, destruído. Em o nome de Jesus, todo o mal sai agora. Em nome de Jesus, aí onde você está, seja livre. Receba a paz, receba a força, receba a saúde, receba o poder de Deus, receba a presença de Deus. Respira fundo e em o nome de Jesus, receba a vida que vem do céu, a vida que vem do Deus vivo que nós cremos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa esse dia, que seja de milagres, que esse sábado seja abençoado, mas que essa pessoa receba agora a Tua força para te buscar, que ela receba ânimo, disposição para começar uma nova etapa contigo, que ela tenha disposição para estar nesse domingo, nesse culto de consideração, porque ela vai estar considerando a Tua palavra, vai estar considerando a Tua grandeza. Ela não vai considerar o sono, ela não vai considerar o descanso que ela tem que ter, não. Ela vai considerar primeiro a Tua existência. E por isso ela vai estar nesse culto, buscando a Tua presença. Abençoa as famílias, meu Pai. Guarda, proteja as crianças. Abençoa os fiéis da sua casa. Abençoa os inscritos no canal.
Que todos, indistintamente, sejam abençoados. Abençoa esse país, meu Pai. Que no legislativo, no executivo, no judiciário, prevaleça a tua justiça. Oh, meu Deus. Consagra a água que essa pessoa preparou. Que ao beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual. Pois nós entregamos tudo e a todos nas tuas mãos, na certeza do milagre, na certeza da mudança, da transformação. Você que pode, coloca uma das mãos na sua cabeça e diga: eu posso, eu consigo, eu realizo em nome de Jesus. Amém. Amém? Diante das dúvidas, das guerras, das lutas, ao invés de você reclamar, murmurar, você tem sempre que confessar isso. Você tem sempre que dizer: eu posso, eu consigo, eu realizo. Você só não poderia, você só não iria conseguir se Deus não fosse o número único na sua vida. Mas se você está servindo a Ele, você pode, você consegue, você realiza. Tá bom? Então, nesse domingo, 8 da manhã, Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, está a Igreja Hospital da Alma. Você que quer saber mais, né? Tem aí as nossas redes sociais. Você pode entrar aí no Instagram, tem aí um endereço. Tem mais aí sobre a igreja. Você pode compartilhar essa oração nos seus contatos. Mal não vai fazer, só vai fazer bem. Assim como está fazendo bem para você, vai fazer bem para alguém. E você pode ser bênção na vida de alguém. Você que estava com dor, procura dor. Levanta, anda, mexe. Faz o que você não podia fazer. É assim que o poder de Deus se manifesta. Assim como a dor sumiu, os problemas crônicos, antigos, também vão sumir. É só você servir a Deus. Não é religião, não. Servir a Deus. Ele é muito maior que religião, muito maior que placa de igreja. As pessoas ficam discutindo com placa de igreja, ficam, né, se privando. Não, porque naquela placa eu não vou. Não. Jesus é muito maior que isso. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vou deixar uma sugestão aqui de palavra para te enriquecer espiritualmente. Estamos buscando a Deus nesses dias para que a intervenção que aconteceu na época de Neemias aconteça na sua vida. O que eles levariam 10 anos para reconstruir os muros de Jerusalém, eles reconstruíram em 52 dias, porque houve intervenção de Deus. Aquilo que você levaria 10 anos para comprar, conquistar, pagar, Deus vai fazer você alcançar esse milagre nesses dias, por causa da intervenção dele. Um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. É só você crer. Que esse sábado seja uma bênção. Se você puder ficar um pouco mais, ouça. Se você não puder agora, você ouve depois. Tá? Deixa o seu like aí, dá um cliquezinho no joinha. Você fazendo isso, você nos ajuda a evangelizar. Toda vez que você estiver acompanhando aqui, lembra de deixar o seu like. Porque o YouTube entende que o vídeo é relevante e ele avisa mais pessoas. Se tu uma bênção. Bom dia. Aqui em Gênesis 15, o título diz, na versão atualizada, diz: Deus anima a Abrão e lhe promete um filho. Para Deus animar Abrão é porque ele estava desanimado. Mesmo sendo o pai da fé, ou se tornando o pai da fé, Abrão teve momentos, teve situações em que ele também desanimou, em que ele também achou que estava demorando o cumprimento da promessa, que ele também imaginou que o tempo estava passando e aquilo que Deus tinha prometido não estava acontecendo e que poderia não acontecer. Mesmo Abrão, que depois se tornou Abraão, ele tendo obedecido a Deus em tudo, desde quando Deus disse para ele sair da tenda, sair da casa dele, sair da terra dele, sair da família dele, e ir para o lugar que Deus iria mostrar. Você vê que Abraão,
ele teve a coragem, ele teve a disposição de deixar a sua terra natal, de sair do seu conforto, de sair da sua casa, de sair do lugar em que ele cresceu, que ele naturalmente viveu, e ir para um lugar totalmente desconhecido, só obedecendo a voz de Deus, só crendo na palavra de Deus. E quando Deus levou ele, tirou ele da terra natal dele e levou para um outro extremo, Deus o levou com a promessa que faria dele uma grande nação, que ele teria um filho que era o tão sonhado, que era o sonho de Abraão, que era o desejo de Abraão, ter um filho. Mas a sua esposa estéril, a sua esposa idosa, ele idoso, humanamente falando, já era impossível. Humanamente falando, não tinha condições daquele sonho se realizar. Mas o propósito de Deus e a promessa de Deus na vida de uma pessoa independe da razão humana. A promessa de Deus para se cumprir na vida de uma pessoa, ela vai contra a razão, ela vai contra o raciocínio humano. É só eu crer nessa promessa, obedecer à direção de Deus, que o cumprimento dessa promessa vai acontecer. Pode ser que não aconteça na hora que eu quero, no momento que eu quero, da maneira que eu quero, mas vai acontecer. E aí, Abraão sai da sua terra, deixa a sua parentela, vai para o lugar que Deus mostra. Deus manda ele sacrificar, ele sacrifica. Deus manda ele levantar um altar, ele levanta um altar. Ele sacrifica mais uma vez. E Deus manda ele ir para outro lugar, ele sacrifica mais uma vez. E Abraão conquista, Abraão enriquece, Abraão prospera, Abraão recebe as promessas de Deus no que diz respeito à vida econômica, no que diz respeito à vida financeira. No capítulo 14, o seu sobrinho Ló é levado cativo pelos inimigos. Abraão vai lá com 318 dos mais capazes, resgata o seu sobrinho, resgata todos os seus bens. Abraão dá o dízimo de tudo aquilo que era de Sodoma. Melquisedeque abençoa Abraão. No que diz respeito à vida financeira, Abraão tinha tudo. Abraão conquistou tudo. Abraão tinha a vida farta, a vida abundante. Mas o sonho ainda não tinha se concretizado. O filho tão sonhado ainda não tinha chegado. E o tempo está passando. E o tempo está passando. E Deus, pessoal, Deus sabe o que faz. Deus sabe como fazer e sabe o que faz. Quanto mais o tempo passava, mais distante ficava do sonho se realizar. Quanto mais velha Sara ficava, quanto mais velho Abraão ficava, mais difícil ainda de gerar um filho num ventre seco. Ficava mais difícil de gerar um filho num ventre que já estava seco. Além de estar seco, estéril a sua vida toda. E aí, no capítulo 15, começa dizendo: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. No capítulo 15, Abrão está dentro da sua tenda, está dentro da sua casa, que era a tenda, desanimado, provavelmente triste, pensando na vida, imaginando tudo que ele fez, tudo que ele conquistou, de onde saiu, o que sacrificou, o que enfrentou. Mas até agora, por mais que ele tenha vencido nas outras áreas, ele ainda era incompleto. Por mais que ele tenha conquistado, ele ainda tinha um vazio. Ainda havia dentro dele um buraco. Estava faltando ainda o filho. O sonho ainda não tinha se cumprido. O sonho ainda não tinha se concretizado.
E aí Deus chega e diz: não tenha medo, Abrão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas isso Deus já tinha falado lá atrás. Mais uma vez Deus está retificando. Mais uma vez Deus está lembrando a Abrão que a recompensa virá. E hoje, para você que também estava pensando que o tempo, os anos estão se passando e ainda você não alcançou o seu sonho, ainda, embora você tenha vencido em algumas áreas, embora você tenha conquistado alguns milagres, embora você tenha mudado em algumas áreas, mas qual é o sonho que ainda não se realizou em você? O que falta para a sua vida ser completa? O que está faltando, que a promessa ainda não se cumpriu? O que você ainda não alcançou? Que às vezes você coloca a cabeça no seu travesseiro e você fica pensando, mas eu ainda não recebi isso. Está faltando o quê? O Espírito Santo? Tanto tempo passou e você ainda não recebeu o Espírito Santo? Você ainda não foi batizado com o Espírito Santo? Tanto tempo passou, você foi batizado com o Espírito Santo, mas não conseguiu o sonho de prosperar, de ter a sua casa, de ter o conforto financeiro que a promessa de Deus te garante? O que está faltando? Prosperou, mas você ainda não conseguiu ser feliz no amor, não conseguiu ser feliz na sua vida sentimental, na sua vida conjugal. Conseguiu ser feliz na vida conjugal, mas você não consegue a cura dessa enfermidade. O que ainda falta para você ser completo? O que ainda falta para Deus completar a sua história, para Deus completar a sua vida? E que porque está faltando isso aí, às vezes bate um desânimo, às vezes bate uma tristeza, às vezes bate uma angústia, ou um pensamento de que não vai acontecer, de que não mudou até hoje, não é hoje que vai mudar, de que não venci até agora, não é agora que eu vou vencer, de que não mudei até agora, não é agora que eu vou mudar. Deus está dizendo: eu sou o teu escudo. Em outras palavras, confia em mim. Deus está dizendo o seguinte: a tua proteção, o teu livramento, a tua salvação, a tua vitória, a tua recompensa virá, porque eu sou o teu escudo. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: foi eu que te escolhi, foi eu que te chamei, e o Deus que te chamou, que te escolheu, é o Deus que vai cumprir a promessa. Por mais que pareça demorada, por mais que pareça impossível de se cumprir, Ele é Deus para cumprir. Ele é Deus para fazer chegar nas suas mãos aquilo que está faltando. Aí ele continua dizendo, mas aí diz: mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Porque naquela época quem não tinha filho podia pegar um servo, e esse servo mais chegado, mais próximo, seria o herdeiro de tudo que ele possuía. Nesse caso aqui ainda, Abraão não tinha nem tido o filho Ismael com a empregada, mas ele disse para Deus: como, Senhor, ó soberano, o que o Senhor vai me dar? Se eu continuo sem filho, se eu continuo sem a promessa, se o sonho ainda não se realizou, se o que o Senhor prometeu ainda não aconteceu. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Abrão estava desanimado, estava triste, estava angustiado,
Porque aquilo que Deus havia prometido ainda não tinha acontecido e o tempo estava passando. Às vezes que você está angustiado, está triste porque a promessa não se cumpriu, isso não quer dizer que você está endemoniado, não. Isso não quer dizer que você tem demônio, não. Isso quer dizer que você é humano. E Deus quer ouvir da tua boca. Tem horas que nós temos que cobrar. Tem horas que nós temos que falar com Deus com sinceridade. Que nós temos que abrir o nosso peito para Deus e falar: meu Deus, eu continuo sem a promessa. Aquilo que completaria a minha vida ainda não aconteceu. E olha que eu já saí de Ur dos caldeus. Eu já saí do pecado. Eu já saí do mundo. Eu já deixei isso, eu já deixei aquilo outro. Eu estou sendo dizimista, eu estou fazendo voto, eu já sacrifiquei, já fiz fogueira santa. Eu já fiz voto aqui, voto ali, voto lá mais e mais e mais. Mas eu continuo com a minha vida incompleta. Aí, então, o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Para aí nesse versículo e preste atenção. Deus tirou Abraão da tenda, levou Abraão para fora e disse: olha para o céu. Você aqui no interior de Minas já teve de repente num sítio, numa noite de céu claro, sem nuvens, que você olhou para o céu e você viu o céu estrelado. Você teve a imagem, a visão que Abraão teve, mas Deus teve que tirar ele da tenda. Às vezes, nós ficamos dentro de uma tenda, a tenda nos limita a enxergar a grandeza de Deus, a tenda nos impede de ver a grandeza de Deus, a tenda nos limita numa situação que a gente fica enclausurado e a gente não consegue olhar para cima, a gente não consegue olhar para o autor e consumador da fé, nós não conseguimos mais olhar para quem fez a promessa, nós não conseguimos enxergar a grandeza de Deus, a sua soberania, e a gente fica dentro da tenda só limitado aos nossos olhos, limitado ao que os nossos olhos estão vendo, e a gente começa a pensar que não tem mais saída, começa a pensar que não tem mais solução, a gente começa a pensar que Deus se esqueceu da gente, como se nós reduzíssemos Deus ao nosso tamanho, como se a gente reduzisse Deus a se limitar à tenda. Abraão estava pedindo um filho, Deus tira ele da tenda e diz: olha só para o céu, conta as estrelas se você pode contá-las. E Deus disse assim: assim será a tua descendência, como as estrelas do céu, incontáveis. Você quer um filho, Abraão, mas eu vou te dar uma descendência como as estrelas do céu. Parecia loucura, parecia doidice, parecia que Deus estava doido. Se nenhum filho eu tenho, como que eu vou ter filhos como as estrelas do céu? E hoje, quantos filhos da fé, porque todos os que são da fé abraâmica, todos os que são da fé em Jesus, são descendentes da fé de Abraão. Se nós temos 7 bilhões hoje de seres humanos, em média 1 bi são descendentes de Abraão hoje, mas a geração que morreu passada de mais 1 bi, e a outra lá atrás de mais 1 bi, e a outra lá atrás de mais 1 bi, quantos descendentes Abraão tem tido durante esses anos todos? Incontáveis como as estrelas.
Eu pedi para colocar, para fazer uma pesquisa, quantas estrelas existem num número aproximado. São 10 sextilhões de estrelas no universo. 10 sextilhões de estrelas. E o mais forte é que Deus chama todas pelo nome e nenhuma falta. Deus chama 10 sextilhões de estrelas pelo nome e nenhuma falta. Será que Deus não sabe o teu nome? Será que Deus não sabe o que você está precisando? Será que Deus não vai completar a sua vida? Vai! Mas quando Ele te chama, será que você vem ou você falta? Quando Ele te chama, será que você obedece como Abraão disse, eis-me aqui? Ou você fica dentro da tenda? Você fica dentro do seu mundinho e não consegue enxergar a grandeza de Deus? Ele mede os céus a palmos. Ele segura na concha da sua mão todos os oceanos. Será que esse Deus que é desse tamanho, que o tamanho dele abrange todo o universo, que o planeta Terra cabe na concha da mão dele, será que ele não pode mudar a sua história? Será que ele não pode completar a sua vida? Será que ele não podia dar um filho a Abraão, mesmo o ventre de Sara estando seco? Mesmo que não tivesse ventre, ele podia dar um filho. Ele podia criar um ventre. Mesmo onde não existe, ele pode trazer à existência o que não existe. Porque ele é Deus. Ele só quer que a gente abra a nossa visão, que a gente saia da tenda, que a gente enxergue que ele continua sendo o mesmo. Que ele prometeu, ele não volta atrás não. Ele prometeu, ele cumpre. Ele falou, ele vai cumprir. Mas está demorando, mas vai cumprir. Mas não aconteceu, mas vai acontecer. É só a gente sair da tenda e enxergar a grandeza dele. Hoje o pico mais alto do mundo é o Everest. Mais de 6.000 metros de altura. Mas segundo os estudos, o pico Everest já esteve no fundo de um mar que existia alguns milhões de anos atrás. Ele ficava no fundo do mar, 6.000 metros abaixo do nível do mar. Mas hoje ele está 6.000 metros acima. Aquilo que hoje é o maior pico, o maior monte do mundo, um dia esteve escondido lá embaixo. Será que Deus não pode pegar a tua vida que está lá embaixo? Que está no fundo do oceano, e Deus não pode trazer à tona? Deus não pode trazer para a superfície? Será que o Deus que fez tantos milagres no passado, ele morreu? Será que Deus que fez tantas maravilhas no passado, ele está morto? Não, ele continua sendo o mesmo. A promessa vai se cumprir na sua vida. Deus te trouxe nessa reunião para dizer para você: saia da sua tenda, saia do seu mundinho, abra a sua visão, olhe para cima, porque a resposta vem de cima. Olhe para o céu, porque a resposta vem do céu. Para de olhar para a terra, para de olhar para o chão, para de olhar para a sua condição, para de olhar para a sua situação, e olha para cima. Olha para quem pode mudar, olha para quem pode cumprir a promessa, olha para quem pode completar a sua história, que ele vai completar, que ele vai mudar a sua vida. Aí Deus diz para Abraão: se você pode contar as estrelas, você vai conseguir contar os seus filhos. Mas se você não pode contar as estrelas, você também não vai contar os seus filhos. Mas o filho que você terá será gerado de você. Não vai vir de outro lugar, não, vai vir de você. Você vai gerar o filho. Não importa se você está velho, não importa se Sara está velha, se o ventre de Sara está seco, não importa as condições físicas, humanas. O que importa é que quando a minha promessa chega, quando a minha mão chega, quando a minha palavra chega, o sobrenatural acontece. E o que falta vai completar, o que não aconteceu vai acontecer. E no versículo 6 diz: Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça.
Simplesmente assim. Mais uma vez, depois de tudo que Abraão estava vivendo, sacrificando, obedecendo e etc., Deus diz para ele de novo: vai acontecer, o filho vai chegar. E Abraão creu. Abraão confiou na palavra de Deus. Tudo que o diabo quer é que você duvide do caráter de Deus. Tudo que o diabo quer é que você duvide da palavra de Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele falado, Ele vai cumprir. Tendo Ele prometido, Ele vai cumprir. É só você crer. E ele creu, e aquilo foi imputado para a justiça, foi creditado para a justiça. Então vai acontecer, porque eu creio, vai acontecer. Eu sempre disse para você, só acontece o que você crê, só acontece o que você determina. O que você não determina não acontece. O que você não crê não acontece. Mas o que você crê, ainda que pareça absurdo, vai acontecer. Porque Deus faz o absurdo, Deus faz o inaudito, Deus faz o sobrenatural. Deus faz novas todas as coisas. É só você crer. E crer é crer simplesmente no sobrenatural, porque no natural é fácil. No natural é normal, é crer no sobrenatural mesmo. E aí, mesmo crendo, disse-lhe ainda: eu sou o Senhor. Aí Deus fala para ele: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar a você esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Deus disse que daria a ele o filho tão sonhado. E ainda Deus disse: eu vou te dar toda essa terra por herança. Tudo que você está vendo aí, Abraão, tudo vai ser seu. Todas as terras serão tuas. Que era também algo impossível. Ele já tinha conquistado terras. Ele já tinha conquistado lugares. Agora tudo, é muita coisa. Como saberei que eu vou receber isso? Em outras palavras, Abraão estava dizendo assim: qual é a garantia que eu vou receber? Já que a gente está nesse diálogo, Senhor, já que a gente está nesse papo de coisas grandiosas, qual é a garantia, então, que eu vou receber também essas terras? Qual é a garantia que eu vou ter um filho que vai ser gerado de mim? Nas condições humanas eu não tenho condições. Mas qual é a garantia? O que o Senhor me garante que isso vai acontecer? Como que o Senhor, qual o sinal que o Senhor pode me dar que isso vai acontecer? Aí Deus diz assim: respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Qual é a garantia que o sonho vai se cumprir? Qual é a garantia que eu vou tomar posse? Qual é a garantia que a promessa vai se cumprir? Deus disse: prepara um sacrifício. E Deus especificou o que Ele queria. Eu quero, não é qualquer sacrifício, não é qualquer animal que você vai trazer, não. Você vai trazer uma novilha, uma cabra e um carneiro. Cada um tem que ter 3 anos de vida. Uma rolinha e um pombinho. Qual é a garantia, bispo? Que a minha vida vai mudar, que a promessa vai se cumprir? Sacrifício. Porque no sacrifício, preste atenção, há uma aliança entre quem sacrifica e quem recebe o sacrifício. No sacrifício, no derramamento de sangue, há uma aliança, há um contrato. O sacrifício é como se estivéssemos assinando um contrato com Deus. Eu estou fazendo a minha parte do contrato e Deus
está assinando a outra parte do contrato, dizendo o seguinte: vai acontecer. Essa é a garantia, a certeza que vai acontecer, que a promessa vai se cumprir. Aí diz assim: Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina, que são urubus, começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Abraão pegou os animais, cortou no meio, partiu metade para lá e metade para cá. Por quê? Porque Abraão passaria pela metade daqueles animais, pela metade daquele sacrifício. Abraão passaria pela metade daquela carne, e Deus passaria na outra metade, firmando uma aliança, assinando um contrato. Mas quando ele parte os animais, o urubu, as aves de rapina vinham para comer aquelas carnes. E Abraão tinha que enxotá-las e ao mesmo tempo preparar o sacrifício. Ave de rapina, que representa o diabo, sempre vai voar na tua cabeça, sempre vai descer na hora que você estiver pronto a fazer um sacrifício, uma aliança com Deus. O espírito da ave de rapina, o espírito do diabo sempre vai tentar impedir você de se entregar 100% numa aliança, de se colocar 100% no altar de Deus, de se entregar 100% nos braços de Deus. Abraão tinha que enxotar. É você que tem que enxotar os pensamentos da dúvida. É você que tem que enxotar os pensamentos do diabo, os pensamentos negativos. Não é simplesmente eu pegar uma cabra, não é simplesmente eu pegar uma novilha, uma oferta de sacrifício e colocar no altar. Não é simplesmente você pegar R$1 milhão e colocar no altar. Ó, Deus, está aqui, o meu sacrifício hoje está aqui, R$1 milhão, R$100 mil. Não é o dinheiro por dinheiro, é você pegar aquilo que seria o chão dos seus pés, que seria a tua garantia, e você colocar no altar com a tua vida. E aí Deus passa a ser o teu escudo, Deus passa a ser a tua garantia, Deus passa a ser a tua recompensa, Deus passa a ser o cumpridor da promessa. Não é dinheiro por dinheiro, a pessoa dá no vício, dinheiro por dinheiro dá para o agiota, dinheiro por dinheiro dá no médico, dinheiro por dinheiro dá nos jogos. Mas é você, através de uma consciência espiritual, você vir para o altar e colocar no altar a sua vida como sacrifício. A sua vida é mais do que o dinheiro que é papel. A sua vida é mais do que um bem material. A sua vida com Deus é maior do que qualquer valor financeiro que você coloque. Mas por que o sacrifício? Por que o valor financeiro? Por que o sangue? Porque o dinheiro hoje é o seu sangue, é o seu suor. Naquela época os animais era a moeda corrente da época, representava o sangue. E a Bíblia diz lá no versículo 17: depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Então, o fogo que passou por aqueles animais era Deus falando e firmando aquele contrato. Era Deus assinando aquele contrato com Abraão, dizendo: eu vou cumprir. Você e a sua descendência vai tomar posse. Você e os seus descendentes vão tomar posse. Todos nós
somos descendentes da fé de Abraão. Se eu quero ter a vida que Abraão teve, eu tenho que imitar a fé. Eu tenho que imitar a obediência. Eu tenho que imitar a crença. Eu tenho que imitar a sua fé. Deus hoje está nos tirando da tenda e está dizendo o seguinte: só olha para cima, só enxerga a minha grandeza. O limite é o céu. Antes o limite estava sendo a sua casa, o limite estava sendo a sua vida, o limite estava sendo a sua tenda. Agora o limite é o céu. Para quem crê, o limite é o céu. E se você firmar uma aliança com Deus, se você renovar sua aliança com Deus, se você se colocar no altar de Deus 100%, aquilo que falta para a sua vida ser completa, Ele vai te dar. Falta o quê? O Espírito Santo, Ele vai te dar. O que está faltando? Prosperidade, Ele vai te dar. Saúde, Ele vai te dar. Por mais que você tenha um diagnóstico do médico dizendo que não tem cura, Ele vai curar. Por mais que você tenha uma sentença de morte em alguma área da sua vida que não mudou até hoje, Ele está dizendo, vai mudar. O Deus que animou Abraão, Ele não está simplesmente te animando, te entusiasmando, Ele está dizendo, vai acontecer. Depois você conhece a história que Sara disse para Abraão, olha, já que eu não posso ter filho, então você vai se deitar com a empregada e vai ter filho com a empregada. E Abraão comprou aquela ideia e pensou, bom, Deus falou que o filho seria gerado de mim, mas não falou que tinha que ser com Sara. Então, já que ela deu essa ideia, vou me deitar com a empregada. Se deitou com a empregada, nasceu Ismael. Mas ainda não era o filho da promessa. Não queira ajudar Deus a cumprir a promessa. Não queira ajudar Deus a cumprir a promessa. E o filho que ele fez com a empregada se tornou a nação maior inimiga do povo de Israel. Porque ele se deixou levar por um pensamento, por uma ideia. Depois Deus manda o menino embora. Porque o filho que eu falei, Abraão, vai ser gerado de você com Sara. Ah, mas o ventre está seco. Não interessa, Abraão. Eu cumpro a minha parte da aliança. Faz a tua, que eu vou fazer a minha. Faz a sua parte, sacrifica. Coloca a vida no altar. E não precisa ajudar Deus a fazer a parte dele, não, que Ele vai fazer. Mas às vezes a ansiedade que nós temos, a nossa ansiedade, não nos deixa esperar, não nos deixa esperar acontecer. Ele não esperou e meteu os pés pelas mãos. Mas mesmo assim Deus fez o quê? Cumpriu a aliança, porque aliança é aliança, contrato é contrato. Está assinado, está registrado em cartório. Então é isso que nós temos que fazer hoje com Deus. Uma aliança. Você vai falar, meu Deus, eu estou olhando para o céu. E agora que eu estou olhando para o céu, eu estou entendendo que a tua promessa continua de pé para mim. E porque continua de pé, e eu creio que vai acontecer, eu vou sacrificar. O que o Senhor quer que eu sacrifique? O que o Senhor quer que eu abra mão? Financeiramente falando. Financeiramente falando. O que o Senhor quer que eu coloque no altar? Uma novilha, uma cabra, um cordeiro, um pombinho, uma rolinha. Porque Ele tem uma novilha, mas eu só tenho uma rolinha, eu só tenho um pombinho. E eu vou colocar como sacrifício. Eu vou colocar como oferta de sacrifício. Eu vou colocar minha confiança, minha vida no altar, na promessa. Deus vai passar com esse fogo, que é o Espírito dEle, que é a presença dEle, que é o poder dEle, dizendo e assinando, dizendo, vai acontecer. Vai se cumprir. Você pode ter certeza que vai se cumprir. Então hoje, todos nós
Vamos sair da tenda. Sai da tenda. Sai do mundinho e enxergue a grandeza de Deus. Enxergue o poder de Deus. Você não morreu ainda, porque a promessa ainda não se cumpriu. Você não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir. Abraão não morreu enquanto a promessa não se cumpriu. Deus falou, vai ter um filho, vai ter um filho. Terá um filho, vai ter um filho. A palavra de Deus não volta vazia. Escreva nessa folha e não mostra para ninguém. Escreva nessa folha o que está faltando para a sua vida ser completa. Está faltando respeito no meu casamento, amor. Está faltando o quê? Saúde. Está faltando prosperidade. Está faltando o Espírito Santo. Está faltando novo nascimento. Está faltando a conversão. O que está faltando? Você vai escrever o que está faltando. E você vai orar essa semana. Você vai, de preferência, essa semana, abrir a janela da sua casa. Se tiver quintal, você vai sair no quintal à noite. Qualquer momento que tiver à noite, vai olhar para o céu. Ainda que você não veja estrelas, mas elas estão lá. E você vai orar, vai dizer, meu Deus, assim como o Senhor falou para Abraão, contar as estrelas. E eu sei que são incontáveis. Eu também sei que a tua palavra vai se cumprir. Eu sei que a tua promessa vai se cumprir. E porque eu creio, eu vou fazer um sacrifício. Porque eu creio, eu vou apresentar no teu altar, nesse domingo, um sacrifício. Que sacrifício? Ele vai dizer o que ele quer. Para um pode ser R$1.000, o salário. Para outro pode ser o dinheiro que ele tem guardado. Para outro pode ser o que ele ia investir. Para outro pode ser um bem. Para outro que não tem nada, ele vai gerar. Vai gerar. Deus falou, vai ser gerado de ti. Você vai gerar, vai vender alguma coisa, vai gerar. Você vai abrir mão de alguma coisa. Eu vou vender alguma coisa, eu vou gerar um valor, que vai ser o meu sacrifício. E vou colocar no altar. Eu vou apresentar o sacrifício com a minha vida. O fogo vai passar. O fogo vai entrar. Quando você subir aqui para apresentar um sacrifício à sua vida, o fogo, que é o próprio Deus, vai entrar. Vai assinar. Você pode ter certeza que vai se cumprir. Não queira ajudar Deus. A parte dele ele faz. Como que eu vou saber que vai acontecer o milagre? Sacrifica. Como que eu terei certeza que vai acontecer o milagre? Sacrifica. Amém.